consequência do pecado é a morte eterna. Mas Deus, em seu infinito amor, providenciou um meio de resgatar a humanidade dessa condição: a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Para que a humanidade não se esquecesse desse plano, o Senhor Deus instituiu um cerimonial em que animais eram sacrificados, simbolizando o futuro sacrifício de Cristo. É o que você verá no estudo de hoje. Estamos lembrados de que Adão e Eva, nossos primeiros pais, transgrediram uma ordem de Deus, transgrediram a lei de Deus, e como resultado de sua desobediência, foram expulsos do paraíso. O homem, pois, falhou em obedecer ao seu Criador e ficou sujeito à morte. Contudo, havia da parte de Deus provisão para remir o pecador. A Bíblia nos indica que antes mesmo que Adão e Eva pedissem qualquer coisa, Deus já tinha a solução preparada. E a primeira promessa salvadora aparece em Gênesis 13:15, onde ele promete o Salvador que viria e nos traria a salvação e a destruição do pecado. Ele deu seu Filho para morrer no lugar do homem. E o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte em nosso lugar, expiou os nossos pecados, resolveu o problema da nossa salvação. Antes de Cristo vir à terra e fazer a expiação na cruz, houve necessidade de uma lei de cerimônias e ordenanças que apontavam ao Redentor da humanidade. Essa lei determinava, entre outras coisas, que animais, principalmente cordeiros, fossem mortos no lugar do pecador. Os sacrifícios desses animais simbolizavam o futuro sacrifício de Cristo. O salário do pecado é a morte, e mediante o sacrifício daqueles animais, Deus ensinava ao homem que o pecador, ou alguém que tome o seu lugar, tem de morrer. Somos salvos da morte eterna, da perdição, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar e morreu por nós. Os sacrifícios de animais, serviço simbólico do sacrifício de Cristo, eram oferecidos no santuário do antigo povo de Deus. O que vemos na tela mostra o santuário tal como ele era quando Israel peregrinava no deserto. A morte de Cristo no Calvário cumpriu a promessa de Deus de nos dar um Salvador. E tendo vindo aquele para quem os antigos sacrifícios e cerimônias apontavam, os mesmos sacrifícios e cerimônias tornaram-se desnecessários. Consequentemente, foi abolida a lei que os requeria, a chamada lei cerimonial. Hoje não necessitamos mais oferecer aqueles sacrifícios. O verdadeiro sacrifício, o de Jesus, já foi oferecido. A lei cerimonial foi pregada na cruz, mas não a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Esta ainda está em vigor. Alguns há que confundem estas duas leis. Contudo, a distinção entre elas é clara. A lei dos 10 mandamentos foi escrita por Deus em tábuas de pedra. Lemos, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. A lei dos 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que Deus mesmo escreveu. A lei de Deus é tão imutável como o seu autor. Ela é uma revelação da vontade e caráter do Criador. Para responder se a lei ela pode mudar ou não, nós precisamos primeiro compreender o que é realmente a lei. Geralmente nós temos uma visão muito limitada e negativa da lei. Mas a palavra lei na Bíblia, ela não quer realmente dizer lei. Em hebraico, Torá, quer dizer ensinamento e instrução. É como alguém que criou um aparelho, não é? Por exemplo, um videocassete, e junto com esse videocassete vai um manual de instrução. Como é que esse videocassete funciona? Não é? Ali está, por exemplo, esse videocassete foi criado para voltagem 110. Você tem de apertar esse botão para funcionar, apertar o outro botão para parar. Não é? Se a pessoa quer que o aparelho funcione bem, ele vai seguir essas instruções.
Mas se ele disser assim, não, eu não quero saber das instruções, vou ligar em 220, o que vai acontecer com o aparelho? Ele vai queimar. Ah, não vou apertar botão nenhum, o aparelho não vai funcionar. Assim é a ideia da lei na Bíblia. Deus nos criou, Ele é o nosso Criador. Ele nos criou para funcionar de um certo modo, para sermos felizes, termos vida abundante. E essa instrução é dada na Bíblia através da lei. Se nós guardarmos a lei de Deus, nós teremos vida e seremos felizes. Mas se nós transgredirmos a lei, nós aí então estaremos nos prejudicando a nós mesmos e até muitas vezes sujeitos à morte. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao próximo. A Escritura diz: o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. A lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Lemos em Deuteronômio 31, versículo 24. A lei de Deus foi colocada dentro da arca. Nada havia na arca senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. 1 Reis 8, versículo 9. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro e estava no lugar santíssimo do santuário. A lei cerimonial escrita num livro foi posta fora da arca. Moisés ordenou: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Deuteronômio 31, 26. A lei de Deus é chamada lei real. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. São Tiago, capítulo 2, versículo 8. A lei cerimonial é chamada lei de ordenanças. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, versículo 15. A lei de Deus foi exaltada e mantida por Cristo. Disse ele: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5, 17. A morte de Jesus demonstrou que a lei de Deus não pode ser abolida. Se fosse possível revogar a lei, o Filho de Deus não precisaria ter morrido. Este tema às vezes parece muito confuso para as pessoas. Elas creem que a lei foi abolida. Mas na Bíblia o que diz que foi abolido foi a condenação da lei, segundo Paulo fala em Romanos. Como compreender isso? Nós poderíamos usar, por exemplo, uma imagem que acho que deixa bem claro. Se eu viajar por uma autoestrada cujo limite de velocidade é 120 por hora, e eu, no entanto, for a 150, um guarda poderá me parar e me dar uma multa, me condenar. Eu transgredi a lei, né? Me dar, então, essa multa, que é a condenação da lei. Eu, no entanto, poderia ter um juiz no tribunal, e justificar: seu juiz, eu estava a 150 km por hora porque eu tinha alguém passando mal no carro e eu deveria chegar rapidamente a um hospital. O juiz, considerando a situação, ele poderia me perdoar a transgressão e tirar, então, a condenação, tirar a multa. Mas a lei dos 120 km ainda continuaria vigente na autoestrada. A mesma coisa acontece na Bíblia. Nós pecamos e deveríamos morrer. Esta é a condenação da lei. Jesus, no entanto, morreu no nosso lugar. Ele aboliu essa condenação. Ele pagou o preço por nós. Então, nós não precisamos mais morrer por nossos pecados. No entanto, a lei continua vigente, visto que aqueles que não aceitam o perdão de Cristo serão julgados por ele no final dos tempos. E um juiz só julga porque existe ainda uma lei. A lei cerimonial foi abolida pela morte de Cristo. Foi cravada na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 14. Um sinal da abolição da lei cerimonial foi a ruptura do véu do templo de Jerusalém de alto a baixo, dando a entender que era vindo o verdadeiro sacrifício e cessavam os sacrifícios simbólicos. Isso ocorreu quando Jesus expirou na cruz. Na divina alegoria da redenção, a morte do Cordeiro como sacrifício pelo pecado representava a morte de Cristo pela humanidade. Cristo é o Cordeiro de Deus morto em nosso lugar.
lemos: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. Pela graça de Deus, isto é, por favor de Deus que não merecemos, somos salvos do pecado quando cremos em Jesus. Estando salvos, perdoados, libertados do poder do pecado, estamos debaixo da graça do céu. Mas isso não nos dá direito de pecar, de violar a lei de Deus. A Escritura diz: havemos de pecar, isto é, de violar a lei, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Romanos 6, versículo 15. Nem a fé que nos une a Cristo anula a lei. São Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. A salvação do pecado não é alcançada pelo esforço humano. Ela é dom, o presente da graça de Deus aos que creem no sacrifício de seu Filho. A lei de Deus é a norma do juízo final. Falai de tal maneira, diz a Escritura, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. São Tiago 2, 12. Todos os homens têm de enfrentar o tribunal divino e estar diante do juiz de toda a terra. Os livros que têm o registro de nossa vida serão abertos naquele dia e seremos julgados pela norma moral dos 10 mandamentos. A lei de Deus é a norma da justiça e a justiça divina é eterna. A tua justiça, disse o salmista a Deus, é justiça eterna. Salmo 119, 142. A perpetuidade dos 10 mandamentos foi ensinada por Jesus neste incidente relatado por São Mateus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. São Mateus 19, 16 e 17. Essas palavras de Jesus ao jovem príncipe mostram que a obediência aos mandamentos de Deus é necessária se queremos ter a vida eterna. Mas lembremos que a obediência aceitável a Deus é fruto da fé em Cristo, é alcançada mediante o poder de Jesus operando em nós. Deus é amor e a sua lei é amor. Quem observa a lei ama a Deus, pois a observância dos 10 mandamentos é a prova de nosso amor para com Ele. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15. Agora Jesus nos convida a segui-lo, vivendo por sua graça uma vida de inteira obediência. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados e poder para nos libertar deles. Acheguemo-nos a Ele com fé e Jesus nos fará seus filhos, filhos obedientes ao Pai Celeste. Se nos confiarmos a Ele, o Salvador será conosco e possuiremos as infinitas riquezas do céu.